Em uma cidade onde tudo parecia seguir em ritmo acelerado, havia alguém que vivia em um tempo diferente. Ela não corria. Ela observava. Enquanto todos planejavam o futuro como se ele fosse infinito, ela sabia que o seu era contado, em dias, talvez meses. Seu nome era Lia, uma garota doce, silenciosa e cheia de sonhos, que o corpo insistia em limitar. Mas dentro dela, havia algo que nenhuma doença conseguia parar, o desejo de viver intensamente antes que fosse tarde demais. Então já pega seu café, ajeita o fone e vem mergulhar nessa história. A vida em silêncio. Lia tinha 19 anos. Mas não vivia como uma jovem de 19. A maior parte do seu tempo era entre consultas, exames e dias de cansaço extremo. Ela tinha uma doença rara no coração, que fazia qualquer esforço simples se tornar perigoso. Enquanto outras pessoas da sua idade estavam na faculdade, festas ou viajando, Lia estava muitas vezes na cama, olhando pela janela, vendo o mundo acontecer sem ela. Seu pai tentava ser forte. Sua mãe tentava sorrir, mas a verdade era que todos tinham medo de dizer em voz alta o que pensavam. O tempo dela pode ser curto. Lia sabia disso. E foi exatamente por isso que, em vez de desistir, ela decidiu algo diferente. Ela não queria apenas existir, queria viver. A lista de sonhos em uma noite silenciosa, enquanto o céu estava cheio de estrelas, Lia pegou um caderno velho. Na primeira página escreveu: "Antes que meu tempo acabe, eu vou viver o que sempre sonhei." E começou sua lista. Item ver o mar, item comer comida de rua numa noite fria, item dançar sem medo, item fazer amigos de verdade, item ir a um festival, item ver o nascer do sol em um lugar alto, item amar alguém de verdade. Ela fechou o caderno com lágrimas nos olhos. Mas dessa vez, não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de decisão. O encontro inesperado no dia seguinte, Lia precisou ir até uma clínica especializada no centro da cidade. Foi lá que tudo começou a mudar. Enquanto esperava, ela sentou em um banco e começou a desenhar distraidamente em seu caderno. Até que alguém sentou ao lado dela. "Você desenha bem", disse uma voz masculina. Lia olhou assustada. Era Davi, um jovem estudante de fotografia, que também estava esperando atendimento para sua mãe. Ele tinha uma energia leve, diferente, como se enxergasse o mundo com mais cor do que os outros. "Eu só passo tempo", ela respondeu. Mas ele não parou de olhar seu caderno. "Isso não parece só passatempo. Parece um mapa de sonhos." Lia ficou em silêncio. E pela primeira vez, alguém não a olhou como uma paciente, mas como uma pessoa. Pequenos momentos, grandes vidas. Nos dias seguintes, Davi e Lia começaram a se encontrar na clínica. Conversa vai, conversa vem. Ela contou sobre sua lista de sonhos. Ele contou sobre seu sonho de viajar o mundo fotografando histórias reais. E então, algo inesperado aconteceu. Davi disse: "Então vamos realizar sua lista." Lia riu. "Você não sabe o que está dizendo." Mas ele estava sério. E naquele dia, ele fez a primeira proposta: ver o mar. O mar e o primeiro suspiro de liberdade com autorização médica e muito cuidado. Os dois viajaram até a praia mais próxima. Quando Lia pisou na areia pela primeira vez, ela ficou imóvel. O vento batia no rosto. As ondas quebravam com força. E por um instante, ela esqueceu de tudo. Davi a observava com a câmera na mão. "Você parece viva de verdade agora", ele disse. Lia sorriu com lágrimas. "Eu estou, pela primeira vez." Ela correu mesmo que devagar, sentiu a água nos pés, riu sem medo. E naquele momento não existia doença. Só existia vida. A lista ganha vida. Os dias seguintes foram diferentes. Davi ajudou Lia a viver cada item da lista. Eles comeram comida de rua sob luzes da cidade. Ela dançou numa praça vazia enquanto ele filmava. Fizeram amigos em um festival de música. Subiram uma pequena colina para ver o nascer do sol. Cada momento era registrado por Davi. Mas mais importante do que fotos, eram as memórias. Lia começou a mudar. Não no corpo, mas no olhar. Ela estava mais viva do que nunca. A verdade que chega, mas nem tudo pode ser ignorado para sempre. Em uma consulta, os exames mostraram piora. O médico foi claro com a família: "O tempo está mais curto agora." A notícia caiu como um silêncio pesado. Lia ouviu atrás da porta. E pela primeira vez,
Ela chorou não por medo, mas por frustração. Ela ainda tinha sonhos. Ainda tinha vontade de viver mais. Quando Davi a encontrou, ela estava em silêncio. Eu não terminei minha lista. Ela disse. Davi segurou a mão dela. Então a gente não vai parar agora. O amor que não promete o eterno com o tempo. Algo mais profundo cresceu entre os dois. Não era apenas amizade. Nem apenas companheirismo. Era amor. Mas um amor diferente. Um amor que não prometia o para sempre. Apenas o agora. Em uma noite, sentados olhando as estrelas, Lia perguntou: Você não tem medo de me perder? Davi demorou para responder. Tenho. Mas tenho mais medo de você não viver enquanto está aqui. Ela fechou os olhos. E naquele momento, decidiu parar de pensar no fim. E viver o presente. O último sonho restava apenas um item na lista: ver o nascer do sol no ponto mais alto da cidade. Mesmo fraca, Lia quis ir. Davi insistiu em carregá-la parte do caminho. A subida foi difícil. O vento era frio. O corpo dela estava cansado. Mas ela não desistiu. Quando chegaram ao topo, o céu ainda estava escuro. Ela sentou com dificuldade. E ficou esperando. O nascer do sol. O sol começou a aparecer. Lia sorriu. Seus olhos brilhavam como se estivessem gravando aquele momento para sempre. Eu consegui. Ela sussurrou. Davi segurava sua mão. Você conseguiu tudo o que quis. Ela respirou fundo. E pela primeira vez, não tinha pressa. Não tinha medo. Só paz. O que fica alguns dias depois, Lia partiu. Em silêncio. Sem dor. Mas com uma vida inteira vivida em pouco tempo. Davi nunca deixou de fotografar. Mas agora, todas as fotos tinham um significado diferente. Ele criou uma exposição chamada Antes que o Tempo Acabe. E na entrada havia uma frase escrita por Lia: Não espere a vida ser perfeita para começar a viver. Viva enquanto ainda há tempo. E assim termina a história de Lia. Uma garota que não teve tempo infinito, mas teve coragem de transformar cada segundo em eternidade. Se essa história tocou seu coração, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal e comentar o que você achou dessa história. E da onde você está falando? Gosto de ver-te onde essas histórias estão chegando. Isso ajuda muito a trazer mais histórias como essa para vocês. E me conta, você viveria seus sonhos mesmo sabendo que o tempo é curto? Até a próxima história!